Por que somos provados? Tudo bom, amigos? Hoje essa mensagem. Alguém gosta de prova, de provação? As provações, elas servem para nos aprovar. Quando você faz uma prova na escola, ela serve para quê? Para ver a avaliação do professor, para saber se você está bem ou está ruim. O professor, na verdade, é Deus, né? Ele sabe se nós vamos passar na prova ou não. Mas às vezes as provas servem para nós mesmos saber se nós estamos bem ou não, né? Então, em cada área da nossa vida, a gente pode passar alguma situação, dificuldade, provas. E quando você passa na prova, você está apto para passar de ano, para o próximo nível. E às vezes nós repetimos a prova, quando nós não conseguimos, repetimos o ano, né? A prova é difícil porque o professor tem que ficar quietinho. Você já viu o professor falando as respostas? Não. Ele espera você, ele só dá orientação, depois no tempo da prova ele não pode explicar como ele explica na sala de aula. Ele está ali presente, Deus está sempre presente conosco. Mas às vezes a gente precisa passar por situações para poder ver qual é o nível da nossa fé, qual é o nível do nosso temperamento, quais nossas emoções, se nós estamos servindo, fazendo a vontade de Deus ou não, se nossos frutos do Espírito estão manifestando ou não, se nosso caráter está aprovado ou não, se a gente ama, perdoa, faz a coisa certa, né? E nós mesmos vamos descobrir nosso estresse, nosso comodismo, nossos erros, falhas, né? Para quê? Para a gente se arrepender e mudar. Então as provas, elas nos ajudam. Tiago, vamos ler aqui em Tiago, que fala assim, ó, Tiago 1:2. Meus irmãos, tenham por motivo grande gozo ao passar por várias provações, né? No próximo versículo. Sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. O que a provação faz? Perseverança. Quando a gente erra, a gente reconhece os erros e continua, né? Porque Deus quer o quê? Perseverança, para você não desistir. E através de não desistir, você vai crescer, você vai fazer a vontade de Deus, você vai ser aperfeiçoado. Ó. Então a aprovação, ela faz você o quê? Que nem Pedro, né? Ele andou sobre as águas, afundou, daí Jesus voltou para o barco, mas ele sabia que a próxima vez ele tinha que cuidar com os ventos, as tempestades, e não tirar o olho de Jesus, focar na palavra, focar na verdade. As provações faz isso, você reconhecer seus erros e buscar mais a Deus, servir mais a Deus, ver que a gente está às vezes orgulhoso, falta de humildade, falta de perdão, né? Achando que pode fazer na força do braço. A gente precisa ser dependente de Deus. E o versículo 4. E a perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando coisa alguma. A perseverança é algo que você que fala sobre não desistir, ter um ânimo forte, caráter e fé que faz você não desistir. A Bíblia fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? Tem uma passagem em Hebreus que fala que aquele que herda as promessas são aqueles que, pela fé e paciência, herdam as promessas, pela fé e perseverança, herdam as promessas. Então, as promessas não é só pela fé, a fé é necessita de perseverança, né? Então, tem outros textos que falam sobre isso, que às vezes nós passamos lutas, situações, provações e perseguições, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Então, assim, cada provação pode ser pessoas nos provam, pode ser Deus está. Provação às vezes vem de Deus, porque a Bíblia fala que Jesus ele foi cheio do Espírito Santo e depois foi ao deserto, né, para ser tentado ali por Satanás. As situações ali provam para ver o quê? Para ver o nosso comportamento diante das situações, né? Deus prova os corações, a Bíblia fala. Agora, tem situações, tem situações, tem tentações, tem provações, né? Satanás pediu para tentar Jó. Mas mesmo assim, tantas provações, tentações, e às vezes nossos desejos estão aflorados, e a Bíblia fala que Deus não tenta a pessoa para o mal, Deus prova às vezes. Mas só que nós precisamos saber o que está dentro de nós, né? A Bíblia fala que nossos desejos nos atraem, às vezes é a nossa carne que está atraindo os desejos, né? E a gente precisa vencer pela fé, andando na palavra, praticando a vontade de Deus.
E então estão várias áreas, os relacionamentos são testados, nosso financeiro é testado, pessoas nos testam. E tudo isso serve para quê? Né? Independente das situações, às vezes a gente está na carne, a gente precisa saber o quanto é o nosso nível espiritual. E quanto mais nós reconhecemos nosso pecado, nossas falhas, nossos erros, né, mais fácil a gente crescer na vida. Então, toda prova, situações, até tentações, vão mostrar o nosso nível. Para quê? Para a gente servir a Deus melhor. Né? Para a gente agradar a Deus melhor, passar de nível e crescer. Quando a gente está fraco, o que a gente faz? Alimenta mais, ora mais, busca mais, e alimento natural, né? E o alimento espiritual. Quando você está meio fraquinho, você vai comer mais, tomar um biotônico, umas vitaminas. Mas quando você precisa espiritualmente fraco, você vai orar mais, jejuar. Jesus falou assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orai e vigiai, né, para que não entreis em tentação. Então, ore, vigie. Né? Então, nós temos que vigiar contra a carne, contra o diabo e contra o mundo. O mundo é esse, essa coisa, sistema mundano, né, que tenta fazer você pecar, seja a internet, seja os vídeos, seja tudo que é falado, pensado, escrito, tudo que está aí na mídia que não é de Deus. Né? Pessoas que não têm Deus ou que praticam coisa errada que tentam fazer você pecar. Então você tem que vigiar contra esse sistema criado pelo Satanás, né? Organizado, porque na verdade Deus criou o mundo, mas o pecado entrou e o diabo usa situações, o meio de comunicação, usa tudo para fazer você pecar. Satanás mesmo e os espíritos do mundo, o mundo espiritual existe, né? Então ele está tentando atrair ao erro. Né? E a nossa carne, nossos desejos, nossas vontades, nossa natureza velha, né? Você ganhou uma natureza nova, que é uma natureza criada por Deus, que Ele te deu quando você recebeu Jesus, a nova natureza, o poder do Espírito Santo está dentro de você, mas também tem a velha. Então você tem que se alimentar a nova natureza, se encher do Espírito. A Bíblia fala que os que se inclinam pelo Espírito têm vida e paz, mas os que se inclinam para a carne, para as coisas da carne, para as coisas do mundo, é morte. Então sempre você se encha da palavra, ore, busque mais, e você vai conseguir ter força para passar pelos momentos, né? Praticando a palavra, praticando os frutos do Espírito, deixando-os manifestar o fruto do Espírito Santo que está em você. Conforme você se enche, né, e pela fé você se enche de Deus da palavra, você vai crescendo e vai vencendo e vai rompendo e vai chegando a novos níveis em Deus. E se errar, continue, persevere, né? Você ganha uma experiência nova todo dia. E nunca desista, né, do chamado, do propósito, continue perseverando em Deus, em nome de Jesus. Compartilhe de pessoas, né, com essa mensagem, em nome de Jesus. Então, todos estão sendo provados, dia a dia. Persevere, caminhe, batalhe em fé. Em nome de Jesus, amém.